te convido a fazer uma pausa por um momento e imaginar. Um homem de elite, fariseu romano, caçando cristãos com o zelo de um guerreiro. De repente, uma luz cegante o derruba e ele ouve a voz do ressuscitado. Essa não é apenas uma história antiga, é a de Saulo, que se torna São Paulo, o apóstolo das nações. São Paulo nos mostra que Deus transforma fraquezas em forças. Ele enfrentou prisões e naufrágios, mas encontrou na graça uma prosperidade eterna. Hoje, vamos explorar sua vida de forma mais profunda. Sua conversão, missões, escritos, martírio e legado, com citações das Sagradas Escrituras, do Catecismo da Igreja Católica e do Magistério. Incluiremos uma curiosidade fascinante e reflexões práticas para sua família e comunidade. Que essa jornada nos una mais à Igreja de Cristo. Vamos começar? Como Deus tem cegado você com sua luz em momentos difíceis. A conversão de São Paulo, de perseguidor a apóstolo. São Paulo, nascido Saulo em Tarso, atual Turquia, por volta do ano 5 d.C., era um judeu helenizado, cidadão romano e fariseu, formado aos pés de Gamaliel. Seu zelo pela lei o levava a perseguir a igreja nascente. Ele aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, e respirava ameaças e mortes contra os discípulos. Mas Deus tinha outros planos. Vamos às Sagradas Escrituras. Como se aproximasse de Damasco, subitamente o cercou uma luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a voz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que deves fazer. Os seus companheiros de viagem ficaram sem entender o que se passava, pois viam o que estava caído, mas não ouviam a voz. Saulo se levantou do chão, mas quando abriu os olhos nada via. Conduziram-no pela mão e o levaram para Damasco. Essa experiência não foi instantânea. Paulo ficou cego por 3 dias, jejuando e orando, até Ananias restaurar sua visão. O Catecismo da Igreja Católica, CIC, nos ilumina. A conversão de Paulo ilustra de modo impressionante a intervenção pessoal de Cristo na vida de cada um dos seus, para que ele se una a ele e o siga. É uma graça que transforma o coração. Catecismo 611 e 1428. Para nós, católicos em busca da fé, isso é prático. Em tempos de crise psicológica ou social, como divisões familiares ou pressões ideológicas, a graça de Paulo nos convida a um jejum de autossuficiência, abrindo espaço para Deus trazer segurança e renovação. O Magistério ecoa isso na encíclica Lumen Fidei do Papa Francisco, 2013. São Paulo, ao ser atingido pela luz de Cristo, compreendeu que sua própria visão do mundo era limitada. A fé o abriu para uma visão maior, convidando-nos a deixar que Cristo ilumine nossas cegueiras cotidianas. Quantas estradas de Damasco você já trilhou na vida, onde o inesperado se tornou bênção? De cego e caído, Paulo se ergue como visionário. Agora vejamos sua missão incansável. A missão de São Paulo, pregando o Evangelho aos confins da terra. Após a conversão, Paulo passou 3 anos em retiro na Arábia e Damasco, discernindo seu chamado. Batizado e cheio do Espírito, ele se uniu a Barnabé em Antioquia e iniciou 3 viagens missionárias épicas, cobrindo milhares de quilômetros a pé por mar e terra.
Fundou igrejas em Chipre e Ásia Menor, como Éfeso, Grécia, Corinto, Filipos, e pregou aos gentios, enfrentando judeus opositores, falsos profetas e até um naufrágio em Malta. Suas dores, prisões, flagelações e fome espelham nossas batalhas por estabilidade em um mundo volátil. As Escrituras capturam sua paixão. Mas quando aprouve aquele que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelou-me seu Filho para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue. E em sua teologia da salvação, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Paulo enfatizava a unidade, judeus e gentios em um só corpo de Cristo. O catecismo aprofunda sua doutrina. São Paulo ensina que a justificação vem pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei mosaica, mas que a fé operante pela caridade é essencial. Isso liberta o homem do jugo do pecado e o capacita para a vida nova. CIC 1987-1995. Praticamente para cristãos hoje, isso significa aplicar a graça em ações concretas, educar filhos na fé, resistir a influências que diluem valores tradicionais e buscar prosperidade não só material, mas na comunhão eclesial. Do magistério, o Concílio Vaticano II declara na Lumen Gentium, 1964. São Paulo, apóstolo dos gentios, é o modelo para todo batizado na missão evangelizadora. Ele nos exorta: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, chamando-nos a uma igreja peregrina e missionária. Paulo também lidou com divisões internas, como em Corinto, ensinando-nos a preservar a unidade familiar e paroquial contra sabedorias passageiras, com um humor sutil. Enquanto certas visões modernas prometem progresso ilusório, Paulo nos ancora na rocha imutável da cruz. Qual viagem missionária Deus o chama a fazer em sua vida diária, no trabalho, na família ou na comunidade? Os escritos de São Paulo, epístolas que guiam a igreja. Paulo não foi só viajante, foi teólogo inspirado. De suas 13 epístolas autênticas, mais Hebreus atribuída, ele escreveu da prisão, como as pastorais 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Elas abordam graça, ressurreição, eucaristia e vida cristã, moldando a doutrina. Exemplo das Escrituras: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O Catecismo cita: as epístolas paulinas revelam o mistério da Igreja como o corpo de Cristo, onde cada membro é essencial pela caridade. Prática: use-as para devocionais familiares, combatendo ansiedades sociais com a paz de Cristo. No magistério, o Papa Leão XIII, na Providentíssimos Deus, 1893, elogia: São Paulo, doutor da graça, ilumina a Escritura com sua exegese, guiando a Igreja contra erros. Seu legado intelectual nos dá autoridade para defender a fé hoje. O martírio e o legado de São Paulo. Em Roma, preso sob Nero, Paulo apelou à cidadania romana e escreveu epístolas finais. Martirizado por decapitação em 66 d.C., ele selou sua fé. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Doravante me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. O martírio de Paulo é testemunho supremo de caridade, configurando-nos a Cristo sofredor.
Bento XVI, 2009. Paulo nos ensina que o sofrimento unido a Cristo gera frutos eternos. Sua basílica em Roma une a Igreja global. Para nós, inspira perseverança em provações políticas ou pessoais, preservando valores com elegância. Curiosidade sobre São Paulo? Sabia que São Paulo era um artesão especializado em fazer tendas? Em Atos 18:3, lemos que ele trabalhava como fabricante de tendas para se sustentar durante suas pregações, sem depender de ofertas das comunidades que fundava. Essa profissão, comum na época, envolvia tecer peles de cabra ou linho para abrigos nômades. Imagine o apóstolo das nações, entre viagens exaustivas, costurando a luz de uma lâmpada de óleo em oficinas de Corinto ou Éfeso. Essa curiosidade nos humaniza o santo. Ele não era um pregador distante, mas um homem prático que integrava trabalho manual à missão divina. Paulo recusava salário para evitar acusações de ganância, pregando que quem não quer trabalhar, também não coma. Para famílias tradicionais hoje, é uma lição valiosa. Equilibre a fé com o labor diário, transformando o costurar tendas em oração ativa, seja no emprego, na casa ou na comunidade. Em um mundo de instabilidade econômica, Paulo nos mostra que a verdadeira prosperidade vem de mãos unidas a Cristo, preservando valores sem onerar os outros. Reflita: como você pode fabricar tendas em sua vida, usando o trabalho para evangelizar discretamente? São Paulo nos convida a uma fé transformadora, que vence dores com graça. Que ele interceda por nós, trazendo estabilidade à sua vida. Inscreva-se no Eclésia Perennis para mais meditações como essa. Compartilhe nos comentários. Qual lição paulina você leva para casa? Até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Amém.